Alô, amigos. Mas que final de ano complicado, né? A grenalização estacionou. Não tem flauta para lado nenhum. O Inter, que ficou lá em cima para a Libertadores, e o Grêmio, que ficou quase fora da Sul-Americana e pelhou para não ir para o rebaixamento, não tem a chamada gozação, a brincadeira entre um torcedor e outro. Eventualmente alguma espetadinha, porque as duas agremiações vivem um problemão danado financeiramente. O Grêmio ainda não anunciou o técnico, mas eu tenho a quase certeza que tenho o nome já definido, já está acertado. Ele estava só esperando as melancias se arrumar com o caminhão andando. Porque entre contratar A ou contratar B, a bronca ia ser grande porque vai substituir Renato. Primeiro ponto. Segundo ponto, se é para ser técnico do Grêmio com esse grupo, qual é a expectativa que se tem? Muito pouca. Alguns já foram. Outros o torcedor entende que tem que ir. E o torcedor tem razão. E aí as contratações, elas têm que acontecer dentro da criatividade e certeiras. Porque às vezes tu tem o perfil do cara e esse perfil não se adapta. E aí é um ano ou dois no contrato que tem em vigor, que é perdido, até poder recuperar. E grana para fazer tudo isso não tem. Pelo lado do Internacional, a situação parece que é mais complicada ainda em termos de dinheiro. Por quê? Porque tem o Cruzeiro na fila, tem o Flamengo na fila. Eu estou falando de jogadores que foram contratados e uns até, como é o caso do Maurício, que nem no Inter está mais, tem que pagar. Precisa fazer o pagamento. E aí o Inter começou com o Vitão. O Vitão era a bola da vez. Saiu de cena. Alguém está ouvindo que o Vitão está acertando com alguém? Não. Aí entrou o Wesley na jogada. Parece que está saindo de cena. Então é outra situação. E as coisas elas vão apertando, vão apertando. E o Conselho Deliberativo não deu o aval para deixar como garantia o estádio e adquiriu um empréstimo para botar as contas, equilibrar um pouco a situação. E aí não tem dinheiro, obviamente, para pagar os clubes da qual o Inter comprou os jogadores e muito menos para comprar o Bernabéu. E a alternativa no lugar do Bernabéu chama-se René. Voltar de novo lá no começo da história de que se está ruim pode piorar. Então, está todo mundo no banho-maria. Não tem aquela flauta de fim de ano, que um ficou na Libertadores fase de grupo, outro isso, outro... Não, está todo mundo pianinho, bem quietinho, sem fazer nenhum tipo de barulho para não alertar os gansos. Conforme o combinado, o Real Madrid é campeão mundial de novo. Só faltava saber por quanto. Mbappé, Rodrigo e o Vini Júnior marcaram os gols na vitória do Real Madrid diante do Pachuca. Fosse qualquer adversário, ia acontecer o mesmo final. Em futebol tem, de repente, essa coisa da zebra, mas para quem tem dinheiro para contratar jogadores só de seleção, a zebra precisa ser pau-ferro, senão não encaixa, não tem jeito. Voltando um pouco e vindo para o nosso futebol gaúcho, o Campeonato Gaúcho da primeira divisão está definido. Começa dia 21, 22. O Grêmio jogando em Pelotas, o Inter jogando em Bagé. É a primeira rodada. O Inter com o Guarani e o Grêmio com o Brasil. E daí? As outras divisões
Não vou nem falar da terceira, vou falar só do acesso. Tem alguma coisa? Se começar, por exemplo, em abril, como é que faz? Janeiro, fevereiro, março? Ah, tem tempo. Tem tempo para quem tem bala na agulha. E ninguém tem bala na agulha. Ninguém tem bala na agulha. E eu estou vendo também dos clubes pouca voia, como diz o gringo, para mexer com os bastidores da federação. E definir. Está na hora de definir. Para contratar comissão técnica, jogadores, elaborar um plano de trabalho e principalmente para ter uma proposta para procurar parceiros financeiros. Porque do jeito que está, não dá para reclamar que o regional tem mais investimento. Porque no regional a gente sabe a organização que existe. E em termos de federação, até agora, eu não estou vendo absolutamente nada. O dedinho, clica, vai ali, compartilhe, porque eu estou agradecendo a sintonia de hoje e o carinho de sempre.